Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom pessoal, é a primeira videoaula que eu preparo para vocês e vocês não conhecem, então é uma coisa bem simples, tá? É feito sem produção nenhuma, porém, né, é feito com muito gosto e é feito pensando em vocês, tá? Esse é um recurso que eu utilizo bastante, claro que vai depender do tempo, mas eu utilizo para situações como essa, por exemplo, né? Que situação que eu estou falando? A gente sabe que o nosso tempo de sala de aula ele é curto, ele é restrito, então nem sempre dá para resolver todas as questões do TC. Eu resolvo algumas e peço para vocês resolverem as outras questões. Faz parte do processo aí de aprendizagem, resolver as questões do TC. Ok? Mas repito, nem sempre o tempo nos permite fazer isto. E eu tenho, né, essa prática de fazer videoaulas resolvendo então alguns exercícios, algumas questões, principalmente aquelas que vocês têm dúvidas, como foi dito nos nossos encontros, nas nossas aulas, que alguns alunos estavam com dúvidas em algumas questões e, repito, por falta de tempo de fazer esse trabalho em sala de aula, vou então fazer a nossa primeira videoaula, tá bom? Espero que seja útil para vocês, tá bom? É bem simples, repito, tá? Só vai aparecer a minha voz e a resolução da questão que eu vou resolvendo, vou apresentando a resolução, como se estivesse numa lousa, né? Num quadro, expondo a resolução. Então eu chamo de resolução comentada da questão, tudo bem? Acho que vai pegar um pouquinho do barulho do ventilador, porque a sala em que eu estou não tem ar e eu utilizo a sala por causa da iluminação, então facilita um pouquinho. E então pega um pouquinho do barulho do ventilador, tá bom? Vamos lá então. A questão é o seguinte, ó. Então estamos lá, claro, matemática, à frente 2, módulo 3, página 20 do TC, são questões do TC, porque as questões da apostila a gente faz, né, todas elas são feitas em sala de aula, tá bom? A questão, pessoal, é um pouco, né, é muita informação, tem um texto grande, é fácil da gente se perder, portanto tem que ler 2, 3, 4 vezes, ou quantas vezes forem necessárias para a gente poder entender o texto. Tá? Então a primeira parte ele contextualiza a situação, como as questões do Enem, né, são assim, tá bom? Então ele está contextualizando a questão. Diz o seguinte: os crimes da internet crescem em ritmo acelerado no país. Isso é um texto do Estado de São Paulo de 2010, né? Tá a fonte aqui embaixo, ok? Dá uma adaptação. É o que indica uma pesquisa feita pelo Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, aqui está a sigla, cujos resultados foram divulgados na última quarta-feira, dia 6, ok? Não se preocupa com esses dados, né, com a data e tal, é só um contexto. Agora sim, ó, o número de reclamações de usuários que alegam terem sido vítimas de phishing, eu não sei se a pronúncia é essa, é phishing, tá? Ok? Ou seja, ele está falando do que se trata isso, ó. Crime no qual o hacker cria páginas idênticas às de bancos e sites de comércio eletrônico para conseguir dados bancários. Ou seja, os hackers eles criam páginas falsas e disponibilizam, né, na internet com o objetivo de roubar dados bancários, dados de empresas. Tá? Então isso é uma prática que existe. Então são os chamados crimes de internet. Ok? Eu vou colocar aqui, já vou grifar, né, ou destacar o que é importante para a gente. Ó. O número de reclamações, deixa eu colocar aqui, de reclamações de usuário que alegam terem sido vítima de phishing, né? Crime no qual o hacker cria
subiu 150% no terceiro trimestre de 210 em relação ao mesmo período de 209. Então aqui ele está fazendo uma comparação de 2009 para 2010 e pegou um período desses anos, o terceiro trimestre. Então o que aconteceu no terceiro trimestre de 2009 e o que aconteceu no terceiro trimestre de 2010. E percebeu-se que houve um aumento, subiu 150% no número de fatos, né, de ocorrência, certo? De casos, tá? de relatos, tudo bem? Bom, continuando. Além disso, os relatos de ataques contra usuários na internet subiu, ataques contra usuários na internet subiram 77% no mesmo período, de 2009 para 2010, e pegando como base, como referência, o terceiro bimestre. Bom, quando ele diz aqui ataques contra o usuário, ele está pegando todos os tipos de ataque. Aqui ele destacou um caso, que é aquele caso onde o hacker faz uma página semelhante, né, idêntica aos do banco, para tentar roubar senha, roubar, até no caso, roubar dinheiro do saldo, né, do cliente do banco. Mas, de um modo geral, os ataques contra os usuários, de um modo geral, todos os tipos de ataque, subiu 77%. Então, significa que esse daqui subiu bem mais do que esse caso aqui, tá? Esse relato aqui. Bom, aí vai. Por outro lado, notificações sobre Trojans. Eu vou falar o seguinte, na hora de falar de Trojans, eu vou falar cavalo de Troia, que é mais fácil, que é a mesma coisa, ok? Então, cavalo de Troia também é um programa, né, criado pelos hackers, tá? Que entra no seu computador de forma disfarçada para pegar os seus dados, né, que você tem no computador, tudo bem? O famoso cavalo de Troia, que é um pouquinho mais fácil para eu falar, tá? Não é tão fácil fazer a pronúncia desses termos. Então, por outro lado, notificações sobre o cavalo de Troia diminuíram 36%. Então, esse diminuiu, no geral aumentou 77%, os phishing subiu 150%, mas os Trojans diminuiu 36%. Olha, são muitas informações. Como são muitas informações, é interessante a gente ter isso aí, organizar isso numa tabela, tá? Bom, pessoal, então isso aí é uma parte do nosso problema. Outra parte. Suponha que no terceiro trimestre de 2009 tenha sido feito 1.600 relatos de ataque de hackers contra a internet. Então, 1.600 no geral, todos. Aí ele fala, destes, 960 eram referentes à vítima de phishing, 600 a vítima de cavalo de Troia e 190 vítima de phishing e Trojans. E os demais, os outros tipos de ataque. Então nós temos 1.600 geral, todos os ataques, são todos os relatos, 960 phishing, 600 cavalo de Troia e 120 dos dois. E os demais, que eu não sei quantos são, os outros tipos de ataque. Okay? Então nós temos 1.600 geral, ok? 960 phishing, 600 cavalo de Troia e 190 os dois. E os demais a gente não sabe, teria que calcular. Ou seja, tem alguns internautas que foram lesados, ok? Que foram atingidos por outros tipos de ataque, que não estão aqui, mas estão dentro do 1.600, ok?
Se no terceiro trimestre, ou seja, de 2010, que é o que aconteceu de 2009 para 2010, 60 usuários alegam ter sido vítima dos dois. Ó. Então, os dados do texto permitem que se conclua corretamente que o número de usuários que relataram ter sido vítima de outros ataques distintos desses dois é em 2010, claro. Bom, pessoal, então para resolver esse problema, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar aqui uma tabela para facilitar a nossa interpretação, para ajudar na resolução do problema, certo? Muito bem. Vamos lá. O que aconteceu em... Lembrando que faz uma comparação de 2009 para 2010, ok? De um para o outro. E num período destes anos, que foi no terceiro trimestre, tá bom? Então eu vou colocar aqui em 2009 o que aconteceu. O que aconteceu em 2009. Vou colocar aqui, ó, total de relatos. Tem que pegar lá no texto, tá? A gente pega. Desse total de relatos, quantos dele foi disso daqui? Do nosso famoso phishing. Quantos desses relatos foram do cavalo de Troia, do Trojans, ou Trojans, certo? Quantos dos dois? Ok. Veja, pessoal, estou resolvendo aqui na hora, não tem nada pronto. Se der alguma coisa errada, a gente apaga e corrige, ok? E quantos dos demais? Ou seja, nenhum dos dois. Segundo os dados do problema, você tem que pegar lá nos dados do problema, nós vimos que o total de relatos, 1.600 em 2009. Vou colocar aqui então 1.600. Tranquilo? Desses, o total de phishing. Vamos pegar aqui, phishing 960. Ó. Então aqui 960. Certo? Trojans, esse cavalo de Troia aqui, em 2009, foram 600 casos. Aqui, ó, 600. Vou colocar aqui. Os dois, 190, ó, tá aqui. E os demais nós não sabemos, teria que calcular, e é um cálculo relativamente simples. Por causa do tempo, talvez eu não consiga fazer aqui, porque o objetivo não é esse. O objetivo é responder o que aconteceu em 2010 e não em 2009. Tranquilo? Então isso aqui a gente não sabe. Se quiser calcular, tudo bem. Agora, pessoal, nós vamos para 2010. Vamos lá. Total de todos os relatos. Phishing, Trojans, os dois, quanto? Tá? E esse daqui é exatamente o que ele quer que a gente responda. Se você observar aqui, ok? Os dados do texto permitem que se conclua corretamente que o número de usuários que relataram ter sido vítima de outros ataques, né? Demais significa outros, distintos dos de phishing e dos Trojans, então são os outros, nenhum nem o outro, ok? Mas onde? Quando isso? Terceiro trimestre, ó, 2010, ok? Então o que eu vou ter que fazer? Pegar os dados aqui de 2010. Bom, pessoal, vamos voltar lá no texto, porque ao fazer uma comparação de 2009 para 2010, o número de ataques, além disso, os relatos de ataques contra o usuário da internet subiram 77%. Então, se aqui tiveram, foram feitos 1.600 relatos, aqui vai ser 1.600 mais 77%. Tranquilo?
Eu vou falar rapidamente desses cálculos de porcentagem, pessoal, para que facilitem os nossos cálculos. Imagine o seguinte, ó. Vou fazer aqui uma barra rapidamente. Então, isso aqui são os 1.600 que tinha, certo? Vou fazer uma outra barra do mesmo tamanho, então aqui também seria 1.600, tá? 1.600 mais 1.600 daria 3.200. Nesse caso, seria um aumento de 100%. 100% significa dobra. E dobrar é multiplicar por 2. Então, se eu quero calcular se um valor teve um aumento de 100%, o seu valor dobra. E o que é dobrar? Multiplicar por 2. Só que nesse caso, ele não aumentou 100%. Ele aumentou somente o quê? 77%. Então, 77% não é 100%. Raciocina comigo. 77%, pessoal, na verdade é 77 dividido por 100. E 77 dividido por 100 dá 0,77. Estou sendo meio rápido por causa do tempo, senão não dá para eu concluir, ok? Vamos trabalhar mais essa ideia. Então, calcular 77% é a mesma coisa que multiplicar por 0,77, ok? Só que se eu pegar 1.600 e multiplicar por 0,77, eu vou saber só o que aumentou. Mas já tinha 1.600, então vai ser 1.600 mais 77%. Então, o que você faz aqui? Você pega 1.600 e multiplica por 1,77. Por que por 1? Porque é o que ele já é todo o seu valor mais 77%. A ideia é isso aqui, ó. O que é todo o seu valor? É 100%. 100% dele é 100 sobre 100. Então, fica todo o seu valor mais 77%. Ó. O que é 100%? É 1. Se você pegar 100 e dividir por 100, dá 1. Então, é 1 mais 0,77, que é o que ele cresceu. E 1 mais 0,77 é 1,77, tá bom? Então, nesse caso, para eu saber para quanto foi, ou qual foi o total de casos, qual foi o total de relatos em 2010, partindo do total de 2009, basta você pegar, ó, aumentou 77%. Então, você multiplica por 1,77, tá bom? Como o nosso tempo é curto, eu já multipliquei, então vai dar 2.832, certo? Então, o total de relatos em 2010 dos crimes de internet aí foi de 2.832. Vamos lá agora, o total desse daqui, do phishing. O total de phishing, ele aumentou 150%. Então, vou colocar aqui, ó, vou escrever aqui, ó, aumentou 150%. Então, ele dobrou e depois aumentou mais 50%. Ou seja, nesse caso, você vai pegar e vai multiplicar por 2,5. Ó, vou multiplicar por 2,5. Por que multiplica por 2,5? Porque é 1 mais 1 mais meio. 1 é o seu valor, 960. Aí ele dobrou 960 mais 960. Mais 50% mais a metade de 960, que é 480. Então, se você multiplicar por 2,5, já sai direto aqui o valor. Ok? Repito, depois eu trabalho mais essa ideia com vocês. Então, se era 960, teve um aumento de 150%, você multiplica por 2,5. Aí ele vai para 2.400. Então, foram 2.400 casos de phishing. Trojans, ou Trojans, tá? Trojans era 600 e teve um aumento de... na verdade, os Trojans não aumentou, diminuiu. Opa,
diminuiu quanto? 36%. E agora, se diminuiu 36%, então ele não é mais o seu valor total. Olha a ideia aqui, pessoal, do diminuir, tá? Deixa eu colocar aqui só para a gente não se perder, tá? Se ele diminuiu, a ideia é isso aqui, ó. Aqui de novo, ó. Então, pega-se uma barra inteira que equivale a 100%, certo? Então, isso aqui é 100%. Se ele diminuiu 36%, é porque ficou com quanto? Com 64%. Porque 36 mais 64 dá 100. Então, ele diminuiu isso daqui, ficou isso aqui. Então, basta você calcular 64% do valor dele. Se você calcular 64%, é o que você ficou, né? É o que restou desse valor quando ele perdeu 36%. Entenderam? Então, nesse caso, diminuiu 36%, significa que você vai multiplicar por 0,64, porque é o que ficou dele, 64%. Entenderam? Então, eu vou pegar 600, vou multiplicar. Mas não dá para multiplicar por 0,36 depois subtrair? Claro que dá, pessoal, é a mesma coisa, tá? Mas nós precisamos fazer cálculos mais direto, mais práticos. Então, eu vou multiplicar direto por 0,64. Que vai para, se eu multiplicar 600 por 0,64, vai para 384, ok? Tem que ser bem rápido, senão termina o tempo que não consigo concluir. E os dois, o problema forneceu. 60 usuários alegam ter sido vítima dos dois. Ó, então aqui é 60, o que ele já deu. E aqui, pessoal, são os outros, que é o que o problema quer que calculemos. Se eu conseguir descobrir isso aqui, eu resolvo o meu problema. Tranquilo? Então, o que me interessa agora são esses dados aqui. Eles que me interessam. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o nosso famoso diagrama, tá? Eu vou fazer aquele quadrilátero, ó, e vou colocar aqui nesse quadrilátero todos os casos relatados, todos, em 2010, certo? Todos os casos relatados. Vou colocar aqui, casos relatados. Aqui dentro eu vou destacar os dois, os Fission, né? E os Trojans, aqui. Então, aqui eu vou colocar um F, aqui eu vou colocar um T, certo? Os dois, 60. Aqui, ó, 60. Tranquilo? Só os Fission. 2.400 tem que estar dentro do meu F, que é o total, 2.400. Eu já coloquei 60, quanto falta? 2.320. Tranquilo? Aquilo que a gente já fez. Dentro do meu T tem que ter 384. Ó. Já coloquei 60. Quanto falta? 324. Ó. Dentro do F é esse mais esse, que dá o total, 2.400. Dentro do T é esse mais esse, que dá o total, 384. 60 os dois. Aqui fora, mas dentro do meu quadrilátero, estão os outros, que é onde está a resposta do meu problema. O que eu vou fazer? Eu vou somar. Então, somando tudo isso aqui, 2.320, só F, mais 60, os dois, mais 324, só T, que vai dar 2.724. Agora, quantos casos foram notificados, relatados? O total, aqui, ó, 2.832. Então, vou fazer 2.832 menos aqueles que envolvem os dois casos, Fission e os Trojans, que vai ser menos 2.724. Se eu subtrair, se eu fizer a continha, vai dar 108. Portanto, esses 8 foram atingidos, certo? Sofreram crimes de internet, porém, num outro caso, um outro tipo de relato.
um outro tipo de crime fora desses dois que contextualizaram o nosso problema. Então, onde que eu coloco esse 108? Aqui. Portanto, a nossa resposta, pessoal, 108. Tranquilo? Aqui. Vamos voltar aqui, então, à questão, que é a nossa questão, alternativa certa, letra E, 108. Ok, pessoal? Espero que tenha sido útil, né? Muita informação junto, é normal fazer um pouco de confusão. Então, eu oriento que ler o problema várias vezes, destaquem as informações, não sei como eu fiz, mas tem que destacar elas, o que ocorreu em 2009 e o que vai ou o que ocorreu em 2010, vê os percentuais todos que foram citados, faz os cálculos para você ter os números de 2009, coloca no diagrama, como nós aprendemos, e com certeza você vai encontrar a resposta do seu problema. Espero que tenha sido útil, pessoal, tá? Então, até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.